Vamos então à nossa próxima contribuição aqui da curva da resistência mecânica dos metais, que também é uma contribuição muito importante que vai estar presente em quase todos os materiais metálicos que eu olhar, principalmente se for algum material que foi conformado em alguma etapa. Então, se ele foi processado por alguma etapa que envolveu deformar ele, né, que, como a gente falou, é uma rota muito importante aí para processamento de materiais metálicos, o refino de grão quase sempre vai estar presente. Então, se eu me lembrar, o meu material metálico, cerâmico, quase sempre vai ser um policristal. Né? Na maioria dos casos, a gente vai ter a microestrutura aí sendo composta por vários grãos. O fato dele ser um policristal vai contribuir para a resistência mecânica de duas formas. Primeiro, pelo simples fato dele ser um policristal, ele já vai ter um ganho aí de resistência em comparação com um monocristal, em geral, nem sempre, mas em geral, pelo simples fato dele ser um policristal, ele já vai aumentar a resistência. E a segunda, que é a que a gente mais ouve, é a de refino de grão. Vamos entender primeiro essa primeira contribuição. A gente viu que um monocristal ele vai deformar, né, na hora que eu puxo o meu monocristal, vai começar a formar essas fatias aí no meu monocristal, né? Que são minhas bandas de escorregamento, onde eu tenho ali a movimentação das discordâncias no plano, né, de maior tensão resolvida. E então, se eu olhar a superfície, vou ver esses degrauzinhos aí, são esses movimentos de discordância aí, que elas vão então estar se deformando aí nesse mesmo sistema de escorregamento. Percebe que ao deformar o material monocristal daqui para cá, ele sofre uma mudança de geometria aí bem esquisita, né? Foi aquela ideia que a gente discutiu que a deformação num nível microscópico, ela não é homogênea, que nem ela parece ser num nível macroscópico. Ou seja, se eu estiver tentando deformar dois materiais com orientações diferentes em tração, na hora que eu olhar se eles são monocristais, eles vão deformar de jeitos diferentes, né? Cada um vai meio que girar e deformar de um jeito. Bom, para um policristal, isso é um problema, né? Porque se esse grão vai querer deformar de um jeito e esse grão vai querer deformar de outro, eu não vou conseguir deformar eles juntos. Se essa interface aqui for fraca, o que dificilmente acontece, mas se essa interface for fraca, esse material ia se romper aqui, né? Agora, grande maioria dos materiais metálicos, essa interface aqui ela é forte, ela não vai se romper. Esses grãos não vão conseguir deformar dessa maneira que eles querem, eles vão se deformar juntos, né, de acordo com a tensão aplicada que eu coloquei aqui, que é o que dá a deformação homogênea de um ponto de vista macroscópico que a gente observa. Mas a gente viu que no nível microscópico a deformação não é homogênea. Então, o material tem que ter vários sistemas de escorregamento aí ativos para conseguir deformar daquele jeito. Né? Se ele tivesse só um, ele deformaria daquele jeito meio torto ali que a gente viu, que é o jeito que ele gostaria de deformar se ele tivesse sozinho. Então, se eu olhar aqui um perfil de deformação dentro do meu material, eu posso ver que essa deformação é bem heterogênea dentro do material. Tem regiões mais deformadas, regiões menos deformadas. Eu tenho vários sistemas aí ativos, dependendo da orientação que eu estou olhando. Então, esse fato da deformação não ser do jeito que ele gostaria, né, sempre que você faz uma coisa que você não quer fazer, você faz ali com má vontade, né? Dá sempre uma energia maior para, né? Quando você quer lavar a louça é difícil, né? Gasta uma energia. Agora, você quer ficar sentado no sofá vendo TV, vai fácil, né? Então, os cristais aí têm um ganho de resistência só pelo fato deles serem um policristal. Essa contribuição aqui, que vai depender aí do monocristal que eu estiver comparando, pode ser coisa aí de 30% a 50% de resistência maior do que você veria num monocristal, por exemplo, em materiais CFC e CCC, só pelo fato dele ser um policristal. Tá? A gente ainda não está falando de efeito de tamanho de grão, que vai ser uma contribuição adicional.
Se a gente se lembrar, o monocristal, a gente correlaciona aquela tensão resolvida crítica com a tensão de tração por meio do fator de Schmidt, né? Que a gente não falou em valores, mas ele é algo em torno aí de 0,4 a meio, ou seja, a resistência em tração vai ser da ordem de 2 a 2 vezes e meia o tal resolvido crítico. Agora, para policristais, esse valor aí é tipicamente da ordem de 3. Daí, esse aumento aí de 30% a 50% no limite do escoamento. Tá, esse fator de 3, que é o que converte a tensão resolvida crítica de um policristal no limite do escoamento, chama fator de Taylor. Tá? A gente não vai ver aqui em muitos detalhes, eu queria falar só esse nome, para vocês já terem ouvido falar, mas é ele que converte, então, essa resistência aí num policristal. Bom, aquilo era só pelo fato dele ser um policristal, sem nem pensar em contribuição de tamanho de grão. Agora, se eu pensar que o meu material, então, agora vai ter grãos, ele pode ter grãos de diferentes tamanhos, né? Esse aqui é o tamanho de grão ASTM, teria aqui uma representação esquemática. A minha linha de discordância, né, uma informação que eu dou para vocês, ela não consegue atravessar a grande maioria dos contornos de grão. Então, se ela não consegue atravessar um contorno de grão, quanto mais contorno de grão eu tiver, mais barreira eu vou ter para movimentar a minha linha de discordância. Então, é bem natural com essa ideia a gente pensar que quanto mais barreiras, ou seja, quanto menor o tamanho de grão, maior vai ser a resistência mecânica do meu material, né? Se eu tenho um grão pequeno, a minha linha de discordância só vai conseguir deformar o material um pouquinho quando ela se move. Se o meu grão for grande, ela vai conseguir andar mais. Então aqui eu vou encontrar muito mais barreiras do que aqui, né? A linha de discordância não atravessa o tamanho de grão, o contorno de grão. Então essa relação que descreve para a gente o aumento na resistência mecânica por conta do refino de grão é chamada relação de Halpert, que talvez seja uma das que vocês mais vão ver durante o curso de vocês. Porque esse mecanismo de refino de grão é dos mais desejáveis aí dos mecanismos de endurecimento que a gente está vendo. Pelo motivo que esse mecanismo de refino de grão, quanto mais refinado o grão, maior o limite de escoamento, maior o limite de resistência, tende a ser, de todos os mecanismos que a gente está vendo aqui, o que gera menores perdas na dutilidade. Se a gente lembrar até aquela figura que a gente viu no fim do vídeo passado, um refino de grão para aquele caso específico até aumentou a dutilidade daquele material. Então, se vocês voltarem naquele vídeo e olharem de novo, vocês vão ver que refinar o grão aumentou a resistência, descrito aqui pelo Halpert, mas além disso aumentou a dutilidade, via aumento na taxa de deformação, né, naquela taxa de encroamento. Então, esse mecanismo de refino de grão é muito importante para... Não quero falar o mais importante, todos são importantes, mas vou falar que é o mais importante. Talvez seja o mais importante dos mecanismos de endurecimento aqui, num contexto geral, lógico, dependendo do material, um vai ser mais importante que o outro, mas num contexto geral ele é dos mais desejáveis aí. E essa relação de Halpert, então, dá para a gente essa contribuição. Então, ela fala que o meu limite de escoamento é alguma coisa, que é todos os outros mecanismos, então aqui entra encroamento, aqui entra solução sólida, mais KD elevado a menos meio. Então percebe como é uma relação simples, aqui é uma constante que depende do material, e esse expoente a menos meio aqui, quase sempre ele é usado menos meio, raríssimas exceções, não é usado esse coeficiente de menos meio. Então, vamos continuar aqui o nosso exemplo aqui, vamos pegar, né? Estamos fazendo tudo com cobre, vamos continuar com cobre. Vamos ver como que esse refinar o grão impacta em aumentos na resistência. Então, se eu pego aí um grão grande aí de 1 milímetro, ou 1000 microns, a contribuição aí de refino de grão é da ordem de 3 megapascal. Então, percebe que se eu pegar aí um sigma zero de 60 aí para a resistência do meu cobre, essa contribuição aqui é muito, muito pequena frente à resistência mecânica total. E ela continua a ser relativamente pequena até eu refinar o grão aí da ordem de 100 microns ou menos. Percebe que isso é uma coisa que é bem importante dessa relação de Halpert, que
só de olhar para a equação a gente não percebe logo de cara, que quanto mais eu refino o grão, maior é o ganho de eu refinar na resistência se eu refinar mais um pouquinho. Como assim? Se eu pegar o meu grão inicial de 1 milímetro e refinar ele 100 vezes, ou seja, eu fui de 1000 para 10, eu aumentei a resistência aqui 32 megapascal nesse processo, para o cobre. Né? Agora, se eu partir de um tamanho de grão de 50 microns e refinar até meio micron, ou seja, eu estou refinando as mesmas 100 vezes, o meu aumento de resistência aqui foi de 140 megapascal. Né? Ou seja, quase aí 5 vezes mais foi o aumento de resistência ao refinar as mesmas 100 vezes, só que partindo de um tamanho de grão menor. Então, durante o processamento de materiais metálicos, existe aí um interesse muito grande para se refinar um pouquinho mais. Então, a gente vai ver, se for eu que for dar essa disciplina de processamento para vocês, materiais aí, por exemplo, aços microligados, que a gente tenta aumentar essa contribuição aqui do refino de grão o máximo possível. Isso é uma coisa que vocês vão ver bastante também no contexto industrial, esse interesse de refinar o grão um pouquinho mais. Tá? Isso vai dar um aumento de resistência maior, né? E o impacto, de novo, na dutilidade não vai ser tão grande quanto usar outro mecanismo de endurecimento. Então tá aí o meu aumento de 140 megapascal. Então, um outro jeito de mostrar isso é a gente ver, plotar esse gráfico aqui em escala linear. Se a gente olhar aqui o meu gráfico limite de escoamento por tamanho de grão, pensando aqui num sigma zero aqui da ordem de uns 200, se eu estou com um tamanho de grão aí de 100 microns ou mais, a resistência mecânica do material é basicamente os outros mecanismos de endurecimento, né, que daria esses 200 aqui. Agora, na medida que eu vou refinando o grão, essa contribuição aqui do refino de grão começa a cada vez mais ser a contribuição dominante. Em alguns casos aí pode chegar a várias centenas de megapascal de contribuição. O jeito mais comum que vocês vão ver esse dado plotado não é nessa escala linear, percebe que você não consegue ver muita coisa aqui. É limite de escoamento por já d elevado a menos meio. Então agora quanto mais refinado para a direita a gente está, né, porque aqui é d elevado a menos meio, então a gente plota desse jeito aqui, porque aí a inclinação já dá para a gente o K do Halpert, e o intercepto lá é o sigma zero, que são os outros mecanismos de endurecimento. Então, quais materiais usam refino de grão? Qualquer material praticamente que você usou de conformação mecânica, você deformou ele em algum momento. Isso inclui a grande maioria das chapas, né? Se não todas as chapas, tubos, perfis, em um carro, por exemplo, a grande maioria das peças são conformadas mecanicamente, então, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro, a grande maioria é forjada ou laminada, então quase todas aí têm uma importante contribuição de refino de grão, né, que a gente usa muito em aço, que é o principal material metálico que a gente tem, a principal classe de materiais metálicos que a gente tem, tá? Então, em diversas indústrias aí, automobilística, naval, aeronáutica, é uma contribuição aí extremamente importante para a resistência mecânica dos materiais metálicos.